Ok, minha gente, lembrando a vocês aí, mais uma vez, não podemos esquecer disso, que a gente para sexta-feira, dia 13. Sexta, dia 13, a gente para, só volta aí dia 13 de janeiro, ok? Mas no dia 14, tem um evento na Casa de Portugal, Casa de Portugal, de onde tirei isso? Na Casa de Cultura. E Vanderlei vai falar sobre o que vai acontecer na Casa de Cultura. E no dia 20, o prefeito eleito Leonardo Vasconcelos, aqui no programa, com notícias, ele hoje está viajando, com notícias e informações, e aqui, em primeira mão, ele vai passar o secretariado dele. Nós vamos aí passar na frente de todo mundo e ele vai falar aí quem são os novos secretários a partir do dia 1º de janeiro, quando aí é a posse do prefeito e vereadores. Vanderlei Pérez, é assim que funciona a coisa, né? Eles são diplomados dia 19, aí dia 1º é a posse. Os novos eleitos foram já definidos pela Justiça, logo no mesmo dia da eleição, né, naquele dia 6 de outubro, mas oficial mesmo, só a partir da diplomação que os vereadores estão aptos a tomar posse do cargo, que aí já passa para as atribuições da Câmara fazer aquela retirada da composição antiga. O vereador eleito mais velho o vereador de mandato mais velho vai receber os novos vereadores, que é o Amorim. Que é o Amorim. E aí, então, esse rito de 1º de janeiro depende do dia 19 de dezembro, né? Que nós tivemos em 2016, um fato inédito na história de Teresópolis, porque nós tínhamos um prefeito que tinha disputado a prefeitura no cargo. Foram 2. E ele não foi diplomado e assumiu a si mesmo, né? Então, assim, tanto que aquela coisa desenrolou até 2017 e deu no que deu, logo em seguida, em 2018. Mas esse é uma prática que é o período que a gente tem, né, do dia 6 de outubro até 19 de dezembro, para a Justiça conferir se os babilaques lá dos candidatos estão tudo certinho, né? Porque tem gente, quem concorreu indeferido ou com algum problema, ele vai ter que definir essa situação até o dia 19. Não é o caso nosso aqui, que tanto prefeito e vice quanto os 21 vereadores, todos eles já estavam, né, aptos a concorrer e estavam aptos a ser diplomados, então, a partir da eleição. Então, dia 19, gente, é a diplomação. E antigamente diplomava o primeiro. E antigamente diplomava o primeiro, o segundo e o terceiro suplente. Depois passou a diplomar só o primeiro suplente e hoje não tem mais diplomação de suplentes. Suplente não diploma mais? Não diploma mais no fórum. O suplente, ele tem que buscar o diploma dele no cartório, né? Então, caso o prefeito aproveite algum vereador, por exemplo, caso vague por algum motivo uma cadeira em janeiro, que alguém não possa assumir ela, pode ser por vários motivos, e nós tivemos na eleição passada isso, né? Uhum. Lembra que o Stufa preferiu ser secretário, o vereador Ademir, enfermeiro, estava internado, né? E logo depois ele morre no início. Então já teve caso aconteça alguma coisa dessa, o caso da Márcia, por exemplo, ela teve que ir buscar o seu diploma no cartório, porque ela não estava entre os diplomados do dia 19. Eu acho que foi dia 18, na legislatura passada. Não lembro. Que foi a diplomação. Então é normal isso. Mas é um procedimento de cartório. Chegou lá, mostra a condição, sarqueia lá o nome do candidato lá e já mostra que já está até feito. Porque já está feito, é só uma emissão. Né? Emite o papel na hora, então você pode até ser terceiro ou quarto suplente, que já vai pegar o seu diploma lá de suplente. Né? Eu estou deixando as pessoas muito curiosas, né? As pessoas me perguntam na rua e às vezes aqui no programa também se eu sei o nome de algum secretário. Eu já disse, não sei o nome do secretário. Eu especulo, tá? Eu tenho especulação em cima de alguns nomes, tá? Mas é pura especulação da minha parte. Eu, por exemplo, acho que um Edil é vereador, né? Que um dos vereadores ele vai puxar para a secretaria. Eu acho. Mas essa prática aí, ela não vem sendo muito comum em Teresópolis, tá? Nós tivemos aqui no governo do Valdir, de 67 a 70, onde ele puxou 2 ou 3 vereadores para ser secretário, para estar no governo e abriu vaga na Gilberto, Câmara. foca aqui só em Vanderlei, por favor.
É só por um segundo. Então tá bom. E aí não acontece mais isso, não tem mais acontecido com certa regularidade. Lembra naquele período de 2000 que o Tricano abriu uma vaga para dar o lugar para o Gerson, né? Lembra que puxou o Habib para chefe de gabinete? Mas isso não tem sido uma prática muito comum na prefeitura, nos governos municipais. Então não é também muito certo que isso possa acontecer de novo, do prefeito chamar algum vereador para ser secretário e, na sequência, um suplente assumir, né? E para isso acontecer, esse suplente vai ter que estar com o seu papelzinho na mão para assumir, mas tem tempo, porque é 19 de dezembro até 1º de janeiro, caso isso ocorra, será assim que vai acontecer. Mas quem estivesse anunciando futuro secretário aí, ou o vereador achando que vai assumir uma secretaria, o suplente achando que vai assumir em função de retirar um vereador, é bom ficar a cautelar aí os pensamentos aí, porque pode não acontecer muito isso. O Léo tem sido muito criterioso nessa coisa de, primeiro, sonda, ver se o camarada aceita ser secretário, depois confirma se ele quer mesmo e quais as possibilidades e o que ele pretende fazer caso ele seja secretário. E depois de tudo isso, ainda que ele vai afirmar. E como ele disse que lá no dia 20 vai dar os nomes aqui no programa, ele certamente está esperando essa exclusividade, né? Então, certamente que ele vai vir com algumas surpresas aí. Quem está esperando a exclusividade sou eu, né? Porque vai estar todo mundo parado para ver o programa. Sim, mas ele, né? Ele tem essa prerrogativa de dizer quem serão os secretários. Então, tem muita gente se dizendo aí, eu fui convidado, claro. Muitos foram convidados e que até aceitaram, ainda passa por um processo, né? Porque na transição, e isso aí o prefeito explicou bem quando deu a entrevista a você da última vez, o governo de transição, esse período, agora essa força-tarefa de transição, está entendendo o que está acontecendo na secretaria. Então, para algumas secretarias, que uma pessoa desenrolaria muito bem nela, se ela estivesse naquela condição ideal, diante do quadro em que ela está, talvez aquele perfil daquele nome escolhido não seja mais o ideal, a partir do quadro em que a secretaria está. Imagina quem pegar hoje a administração. Olha que abacaxi. Como é que está a administração? Quem sabe muito bem como é que está a Serviço Público, Saúde, a gente sabe como é que funciona. Porque a gente tem uma relação com esses secretários, a imprensa tem uma relação com esses secretários, não fica fácil. Agora, tem dentro dessa caixa de Pandora, né, nessa caixa de segredos que existe, que é a administração municipal, existem secretarias que tudo é muito segredado, que tudo é muito entre eles ali. E o gabinete de transição está descobrindo o que está acontecendo ali. Então, o perfil de alguns nomes para essas secretarias, principalmente as secretarias meio, pode não corresponder com aquele escolhido, ou até mesmo aquele nome que o prefeito acha que seria o ideal, que ele precisa daquele perfil, ele entende, a partir daquela avaliação, que ele precisa de alguém mais isso ou mais aquilo. Sei lá como é que é a cabeça dele para avaliar isso, né? Então... e o prazo é muito bom, né? 20 de dezembro, tem mais 10 dias para aqueles escolhidos darem um entendimento do que está acontecendo. E também a transição, ela está com problema, né? O prefeito sonegou documentos, só depois da matéria do diário que ele despejou lá um monte de documentos. Alguns documentos. Mas despejou boa parte dos pedidos, segundo se soube, cerca de 80%. Mais 80% que ele queria oferecer. Nesses 20% é que é aquelas informações que ele não quer dar. De jeito nenhum que vai ser o abacaxi que o prefeito vai descobrir que ele pegou em 1º de janeiro, onde aquelas informações não chegaram para ele, e ele vai ter algumas surpresas ali para ter um bate-pronto, né, para entender o que aconteceu, para ele poder começar a governar. Eu vou saber, lógico, a gente vai saber horas antes, né, que a gente tem que providenciar a foto de todos os futuros secretários, alguns a gente já tem quase que certeza de quem serão. Tem nomes que são naturais, né? A Secretaria de Educação, por exemplo, a gente já sabe quem vai ser, né? O secretariado é um cargo de confiança do meio prefeito. Ambiente já está aí. Às vezes a pessoa é muito qualificada, mas ela não teve relação ao longo da campanha e de aproximação para ganhar essa confiança do eleito, né? Então, se a pessoa pode ter com muita capacidade administrativa ou capacidade para o cargo, mas ela esteve em outra vertente política ao longo da campanha, ela fica com certa dificuldade de ser aquele nome escolhido. Ele então, pode não natural. dar o nome do secretário, por exemplo, de governo neste momento, deixar para dar 2 meses depois e entrar no governo sem um secretário de governo?
Ou tem que entrar com interino? A Secretaria de Governo é uma das secretarias mais difíceis que existem na Prefeitura. É uma secretaria meio, mas é também uma secretaria política. É uma secretaria que lida com a administração, fazenda, procuradoria, a imprensa, aquele setor que está blindado ali perto do prefeito, mas é uma secretaria também que fala com a ponta. Se você quiser um ônibus para um enterro, é com o secretário de governo que você fala. Sim. Você não fala com o vereador nem com o prefeito sobre isso. Então, essa secretaria é uma secretaria difícil, porque além da pessoa ter que ter um traquejo político muito grande para lidar com a secretaria meio, com os vereadores e com o público. Ele fala com 3 públicos completamente diferentes. Tanto que é muito difícil, os governos se perdem muito quando escolhem mal os secretários de governo. Vão olhar para trás. Um governo que é considerado um bom governo do Tricano entre 89 e 92. Quem era o secretário de governo do Tricano naquele ano? João Nogueira. João Nogueira. Ele era quase que um subprefeito. Ele tinha uma capacidade de decisão muito grande, ele tinha um bate-pronto, ele sabia como o prefeito pensava, ele decidia como se fosse o prefeito decidindo. João Nogueira circulava bem entre os empresários, o interior. E falava bem com os vereadores, porque ele havia sido vereador antes, e vereador de ponta, foi um bom vereador. Então, o Tricano foi iluminado naquele período ali, que ele escolheu um bom secretário de governo, um bom chefe de governo. Então, muitos problemas que ele poderia ter tido naquele mandato, o João alertava. Olha, não é assim que a gente trata o vereador. Olha, é melhor em tratar desse jeito. Ele tinha uma habilidade para falar e tinha autoridade, porque ele não estava ali pelo emprego, né? O João é uma pessoa já resolvida, ele não estava ali pelo salário ou pelo status do cargo. Ele estava realmente naquele modelo de contribuir com o governo ali. Nós tivemos antes dele o secretário de governo do Celso. Lembra do Rubens, né? Celso teve 2 secretários. O primeiro deles foi o Rogério, né, filho do Rubão. O Rogério, uma pessoa com uma facilidade muito boa de lidar, né? Ele era muito técnico, né? Já faleceu. Era amigo do Celso, né? Amigo do Celso e amigo de todo mundo. E lidava. Ele dizia um não para você com elegância, que não tinha como você sair chateado do governo. É verdade. E essa pessoa é necessária no governo. Então o governo anda bem quando você tem um chefe de governo bom. E o problema do chefe de governo também é que, quando o titular do cargo, quando o prefeito é medíocre, ele não aceita um chefe de governo que faça a sombra nele, porque o chefe de governo, às vezes, tem que decidir sem o prefeito saber do problema. Ele tem que dar a decisão como se fosse, de fato, o prefeito. E isso aí, algumas pessoas medíocres preferem pessoas medíocres para ser chefe de governo, porque não querem ficar na sombra. Tem medo da sombra, né? Não é o caso do Léo, que já experimenta o poder há bastante tempo, ele sabe lidar com essa coisa das pessoas. Mas eu te perguntei o seguinte, ele pode ficar com interino durante uns 2 meses na Secretaria de Governo? Pode ficar. Você sabe que eu estou especulando. Eu sei, mas não é só isso não. Ele não só pode ficar, como ele deve ficar até mesmo em outras secretarias, porque você não consegue acertar 20 nomes, 22 nomes. Você vai cometer alguns erros, né? Você vai ter aquele pagamento também de relação que se criou ao longo da campanha, de um pedido de grupos de pessoas, que quando chegar lá, o cara vê se esse cara era uma enganação, esse cara não funciona. Então ele vai embromar esse cara 2, 3 meses e vai rifar ele e vai colocar outro lugar. É normal que se faça essa mudança. A secretaria do governo, no caso do governo municipal, é a Secretaria de Governo, que a gente está falando aqui. A importância do secretário de governo. Eu acho, é especulação, mas eu acho que a gente fica aí uns 2 meses com o secretário interino, ou até pode ficar sem secretário de governo. Porque aí... Mas é uma secretaria que pode ser que ao longo dos 4 anos de mandato, o prefeito troque esse titular da pasta algumas vezes. Pode ser. Porque é uma secretaria de fato difícil. Você vê, procuradoria, administração, controladoria, são secretarias técnicas. Você tem coloca uma pessoa com capacidade e que pensa igual a você, o prefeito vai procurar essa pessoa para achar esse nome, e a máquina vai andar, porque ela conspira a favor de uma ideia da própria função da secretaria. Já a Secretaria de Governo é uma secretaria que não tem uma cartilha de como proceder. Vai depender muito da ética de quem estiver no cargo e da sua capacidade de entendimento do poder. E do que vai acontecer durante o dia. Cada dia é uma coisa nova. Ele tem que matar no peito muita coisa que um secretário no seu dia a dia não mata, que vai depender do aprovo do prefeito para dar aquela decisão, que pode esperar. O secretário de governo tem que ter soluções de bate-pronto. Chegou lá, o cara sai com a solução em 10 minutos. E sem o prefeito está com outras incumbências, outras obrigações. O povo vai a ele, a população, as pessoas vão procurar o secretário de governo, o vereador vai para reclamar ou pedir. O vereador vai a ele pedindo uma coisa que não pode esperar 10 minutos para resolver, e ele diz, deixa comigo, está resolvido. E como é que ele vai dizer para o prefeito, já resolvi isso aqui?
Tem que ter uma intimidade muito grande entre o chefe de governo e o prefeito. E, principalmente, o prefeito não pode ter medo de sombra, porque, às vezes, o cara percebe que, esse cara está mandando mais do que o prefeito. Então, isso é muito perigoso para quem tem... para quem não sabe lidar com o poder, né? E nós tivemos vários prefeitos que não souberam lidar com o poder, que acham que viraram dono da cidade, que todo mundo é subalterno dele, e, na verdade, quando o prefeito assume, ele tem auxiliares, né, e não subjugados necessariamente. Claro que o cargo é subalterno ao prefeito, mas são auxiliares do prefeito, que, na verdade, ao longo do dia, ao longo do mês, estão conspirando para que o governo funcione, para que a sua secretaria funcione e o governo funcione. Então é muito difícil. Nós não estamos falando do prefeito eleito, porque ele já vem da Câmara, que é uma Câmara de política, ela faz política o tempo todo, ele já sabe relacionar com pessoas. Mas imagina o cara que é empresário, o cara nunca se meteu com política, não sabe o que é uma associação de moradores, não sabe o que é uma entidade de classe, não sabe o que é uma Câmara, e chega lá e virou prefeito. Ele agora manda, né? Ele acha que manda em juiz, manda em Ministério Público. Tem prefeito que acha isso, sabe? Acha que ele está acima de todo mundo, né? Que ele é mais importante que o padre, né? Então, e aí ele não consegue entender que o poder só é, de fato, poder quando é compartilhado, né? Você só tem poder, de fato, quando você compartilha o poder com outras pessoas que vão te ajudar. Então, essa pessoa não tem capacidade para isso. Então, nós tivemos várias experiências disso, né? E vamos lembrar que um pouquinho atrás até o próprio Tricano, quando ele chegou em 89, 90, ele achava que era realmente o dono do curral, né? O dono da banca. E aí ele foi entendendo que precisava de fazer articulação política. O dono da banca era. Era, né? Eu acho que não é mais, não. Então ele passou a entender que ele precisava compartilhar o poder. E você vê que nos outros governos dele, ele compartilha muito mais o poder do que naquele primeiro governo. Né? Em 97 em diante, ele já passa a ter secretários com um mínimo de autonomia para fazer algumas coisas. Né? O Petro deu autonomia para os secretários fazer muita coisa. Às vezes o secretário sonhava um projeto, realizava o projeto e o prefeito via o resultado do projeto na rua, dando certo, sem ele ter participado tanto daquela decisão ali. E tem prefeito que acha que até para autorizar uma contratação de um cargo comissionado numa coisa, tem que saber se o sobrenome bate, que interessa ou não. Né? Eu tive esse problema quando fui secretário, de que, dependendo do sobrenome de quem eu queria nomear num cargo, às vezes um cargo da função, eu tinha que mostrar ao prefeito, não, mas não é bem assim e tal, eu tinha que dar aquela conversa ali na hora do aprovo, né? Porque o prefeito tem muita coisa do aprovo e do autorizo. Né? Que tudo isso nós vamos saber no dia 20, num programa especial, começando às 10 da manhã. E olha, eu não sei não, hein? Vai ter novidade nesse dia. Tem muitos nomes aí que as pessoas estão cogitando, especulando, e até nomes que nem até dizem, já que estão falando o nome dele, deixa falar e tal, mas que certamente não vão estar confirmados, né? Só na secretaria, a gente explica dia 20 para vocês, em detalhes aqui, como é que vai ser e com novidades também dia 20. Algumas coisas que a gente já está trabalhando em cima disso. O pastor Bruno Couto já chegou, a pastora Ludmila também, lançando o livro, o pastor lançando o livro, e ela com projetos para o ano que vem a gente vai fazer um bate-papo legal, né? Coincidentemente, ano passado eles estiveram aqui também, quase que no final do ano. E as coisas acontecem na última semana, por isso que eu gosto dessa última semana, até porque eu vou entrar de férias, né? Vanderlei, sábado, 3 horas da tarde... Estaremos juntos? Confirmado. Estou aguardando os livros chegarem da gráfica ainda, né, que agora roda no Rio. Né? Eu rodei alguns dos livros meus, eu rodei na minha própria gráfica. Mas agora está rodando no Rio, então chega amanhã ou depois de amanhã. E sábado, 3 horas da tarde, na Casa de Cultura, Adolfo Bloch, tem lá. Vai ter uma exposição também com algumas imagens do livro, alguns santinhos de campanha, daqueles santinhos dos anos 70. Aqueles antigos, né? A cédula, uma cédula eleitoral dos anos 60, muito interessante, né? Porque a eleição muda muito, né? Hoje, você vai lá, digita o número, dá o confirma, é assim que se vota hoje. Mas quem tem mais de 44, quem tem mais de 40 anos, ou quase 50, votou escrevendo na cédula, né? Escrevendo o nome e o número do candidato. Isso é para poucos, né? É quase os jurássicos, né? Agora, os jurássicos mesmo são aqueles eleitores de mais de 50 anos, 55, que até 70 votaram levando a própria cédula, né? Você coloca na urna a cédula que você recebeu do seu candidato, que era um modelo que funcionava até 70. Poucos pegaram. Quem votou no Ayrton Rebelo, no Paulinho Nascimento, no Salvador Mendes, nós temos alguns daquela época ainda que receberam esse tipo de voto. O político, ao longo da semana,
ele entregava o seu santinho. É. Então aquele é o santinho de colocar, ele tinha o nome, o cargo, o nome e o partido. E você colocava na E urna. você colocava na urna antes disso. Então qual era o rito do voto? Você levava aquele monte de santinho dentro do bolso, aquele monte de cédula eleitoral dentro do bolso, que era uma cédula, não tinha carinha, era uma cédula específica, era um padrão de cédula que era o padrão da justiça. O candidato tinha que confeccionar uma cédula no padrão da justiça, com o nome, partido, né, e o cargo que ele estava concorrendo. E lá você pegava um envelope do mesário, né? O mesário te dava um envelope azul, grande, e você ia para a cabine de votação, com aquele envelope vazio, escolhia naquele monte de votinho que você tinha ali, você escolhia um para colocar. E às vezes tinha muito candidato, muito eleitor que era muito apaixonado pelo candidato, que colocava logo 10 votos, 10 cédulas. Mas aí a justiça entendia que valia um só, descartava os 9 e aproveitava um só. E acontecia do candidato levar, ele não era muito certo, ele queria ajudar 2 amigos e votava em 2 vereadores, em 2 prefeitos, em 2 deputados. Aí o voto era nulo porque votou 2 vezes, votou em candidatos diferentes. Então tinha várias dinâmicas para valer o voto no dia da eleição. Esse era o modelo que funcionou de 47 até 70. Porque até 47, sabe que de 30 a 47 nós não tivemos eleições, né? E nós estamos de 30 a 47 e o Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela é criada em 32. Então, até 32, o voto era aberto. Você não tinha urna para depositar o voto, não tinha cabine de votação. Você chegava a votar, tinha uma mesa, 2 pessoas atrás dela, um conferia o título, você mesmo, tal, aquele procedimento que ainda existe hoje, e aí ele te dava um livrão de ata, um livrão de presença, tipo um livro de presença em eventos, né? Uhum. Que você escrevia ali o seu nome, assinava o seu nome e na frente colocava o nome de em quem você estava votando. E o mesário estava te olhando o voto seu, né? E até te ajudava, não é com S, não é com cedilha, que escreve assim. É com 2 S e tal. O mesário ajudava até você a escrever. Qual é o nome mesmo daquele camarada que é muito bom, é do bairro tal, eu quero votar no vereador. O cara, não, é nome tal, vota nele sim que ele é bom e tal. Então você tinha essa interação do mesário, do presidente da mesa com o eleitor. Isso acabou nos anos 30, em 32 com a criação do Código. Só que o Getúlio, quando ele criou a Justiça Eleitoral, ele criou a Justiça, mas não criou a possibilidade de você votar, né? Que só vai ter voto em 47. Ele era ditador, ele organizou a Justiça Eleitoral, nessa dinâmica de você tirar elementos do Poder Judiciário para fazer a Justiça Eleitoral. Você tem a Justiça Comum, e vai ter, a Justiça Eleitoral é um braço, né, da Justiça Comum, do Poder Judiciário. Então esse modelo é um modelo também que e a gente conta isso no livro, nesse livro, em 1922, As Eleições em Teresópolis, que a gente lança agora no sábado que vem, a partir das 3, de 3 às 6, de 15 às 18 horas, na Casa de Cultura Adolfo Bloch. Eu espero todos lá. E a gente vai estar lá a partir das 3 da tarde, né, nesse sábado, para o lançamento da 2ª edição do livro. E essa história também é contada. E você ainda vai ter uma exposição de algumas coisas de eleições antigas. Os santinhos é fantástico aquilo ali, né? Aquele santinho que não tem mais. E as camisas dos candidatos dos anos 70 são... Eu era listrada ou xadrezada, né? É o tipo de camisa, ou de bolinhas, né? A gente saía fazendo... As roupas... A gente desenhava nos santinhos e botava o cara fumando, botava chifre. Essa possibilidade de você se manifestar, né? Que era uma forma também de manifestar. Um dos prazeres do eleitor naqueles anos 70 era de anular o voto, né? Ele queria anular, mas mandando uma mensagem. Então ele escrevia mensagem para os políticos, ele xingava, tinha de tudo, né? E tinha também aquela coisa de você escrever o nome errado, né? Você vê, aconteceu aqui em Teresópolis na eleição de 94, lembra disso? Do Salomão Nosso e o Salomão. Eu estava nessa briga. Né? Você vê, o Salomão, a gente tinha um deputado federal com o nome de Salomão e o Luiz Alfredo Salomão e o Nilton Salomão. E o Salomão, que já era político já tradicional, já de vários mandatos, concorrendo, ele registrou o nome Salomão. E o Nilton Salomão teve que registrar Nilton Salomão. Não conseguiu registrar naquele momento o Salomão. Acho que era Luiz Alfredo Salomão. Luiz Alfredo Salomão, tive com ele em Brasília. Lembrei esse episódio, ele arrumou o problema. E aí ele mas só que ele era federal. E aqui em Teresópolis, como ele registrou o nome Salomão, o voto de quem escrevia Salomão no quadradinho de estadual, ele queria que valesse para ele também, porque o nome dele Salomão era dele. Então, se escrevesse Nilton Salomão no estadual, valia Nilton Salomão. Mas se escrevesse Salomão, valia para o Luiz Alfredo Salomão. E aqui a doutora Inês matou no peito e disse, não, os votos Salomão no estadual vale para Nilton Salomão Teresópolis. Sim.
Ela foi até repreendida pelo tribunal, de que negócio é esse e tal, porque o nome, eles levam muito a sério essa coisa do nome validado, o nome que está valendo na campanha. Faria também teve essa dificuldade, né? O Zé Carlos Faria com aquele Faria, o Zebrinha, que morreu depois. Depois aí pacificou a questão do uso do nome, que você tinha a opção do nome e do número. Então, ou seja, é uma coisa tão óbvia, né? Então, essas dificuldades todas a gente tinha ao longo do tempo, quando o voto era diferente de como ele é dado hoje. Hoje é muito molezinha, vai lá, digita o número, tá valendo, aparece a carinha, aparece o nome, não tem dúvida. A gente continua amanhã? Olha, eu volto. Então amanhã, convidado, a gente voltaremos. Até sexta-feira a gente vai continuar falando do lançamento do livro. Essa história que o Vanderlei me lembrou agora dos dois Salomão, né? O nosso Nilton Salomão e o Luiz Alfredo Salomão. Eu participei dessa história. Tem um pilantra que vive aí em Teresópolis, um pilantra que ainda agrediu um repórter da Rádio Teresópolis na época. Olha, isso tem muitos anos, gente. E por causa disso aí... Não, as apurações... Seja no Higino, eu vou contar essa história aqui, ou no Pedrão, dizendo que é o pilantra. No Higino ou no Pedrão era assim um espetáculo à parte, né? Porque a expectativa da apuração era muito grande. Aliás, a gente pode falar da expectativa da apuração nesse bate-papo de amanhã. Porque tem umas histórias assim do Arco da Velha. Rapaz, né? Eu tenho também com Pedro Hélio, rapaz. Pedro Hélio não comprava Adorava cigarro. uma confusão. Pedro Hélio não comprava. Pedro Hélio fumava, mas não comprava cigarro. Que ele era o dono da rádio. Né? Uma coisa ele fazia com a gente. Toda hora ele levava comida. Toda hora. Mas cigarro não, né? Mas aí fica. Ele tinha uma ideia de que ele parar de fumar, mas ele parar de fumar era não comprar. Mas tinha muitos amigos que fumavam. Então ele tinha vontade de tomar. Ele falava assim pra mim, ô Xará, dá um cigarro aí. Eu falei, Pedro Hélio, eu não fumo. Pô, arranjo do cigarro pra mim era muito engraçado. Pedro Hélio foi uma figura muito engraçada, que eu lembro com muito carinho dele, né? Tudo que ele fez em Teresópolis. Ele é um personagem, né? Ele tinha duas características. Ele podia ser muito bom, muito ruim, né? Ele era capaz de decisões assim muito truculentas, tal. Ele era um cara complicado de lidar. E às vezes tinha um coração, rapaz, que enorme, né? Ele se preocupava com as pessoas, tal. Mas ele fez um furdunço nessa cidade. Imagina esse cara vereador. Nossa. Foi ele, inclusive, naquela época do comando do comando, né, que prendeu o Flávio em 64, ele estava na cabeça daquele movimento ali para pegar o prefeito, jogar num carro e levar para Niterói. Uma das histórias mais engraçadas que eu tenho com o Pedro Hélio, né? Pedro Hélio, a gente de madrugada, Pedro Hélio, ô Xará, eu estava na rádio. Vem aqui porque a polícia está aqui na Gazeta. A polícia está aqui na Gazeta para apreender o jornal. Aquela apreensão de jornais. Briga Tricando e Celso Dalmaso. E aí eu fui lá na Gazeta, né? E chegamos lá, realmente tinha 2 viaturas da PM para prender os jornais. E Pedro Hélio com um taco de beisebol na porta, falou, pessoal, vocês que são aí da PM, pode entrar. E segurando um taco de beisebol. E ele era assim. Né? E eles não entraram não. E ele era capaz de lançar o taco. Ele era cascudo. Ele tem episódios muito interessantes com ele. Aqui na reta tinha uma gráfica editora evangélica, lembra dela? Sim. Do Edmundo McNair, né? Do missionário inglês. Onde está ali aquela faculdade, do Campo Fértil, né? Do lado do Campo Fértil ali, é que ficava essa gráfica da editora evangélica. E o pessoal estava em frente, uns amigos, né? O Rubens Veiga Pinto, presidente do Flamenguinho, o Raimundo, o José Vidal, o Moisés Ramos, o Evaldo, essa gente trabalhando nessa gráfica. E eles falam que uma vez eles estavam ali em frente assistindo e passou uma rural naquela reta ali, que passava quase carro nenhum, né? E aí o Pedro Hélio viu que o cara era conhecido e o cara estava devendo uma qualquer para ele, nenhuma dessas confusões que ele arrumou. Ele entrou na frente do carro, o cara parou. Ele tirou o carro, tirou o motorista do carro, com o carro andando para brigar com o camarada, e o carro foi embora, os dois rolaram no chão ali. Você vê que em plena reta, né? Então, assim, ele era capaz disso, mas era também capaz de gestos de muita bondade, de muita caridade, né? Foi uma pessoa, é um personagem que merece ser lembrado sempre. Aqui, gente, vamos para o comercial. O Vanderlei volta amanhã para falar aí do lançamento do livro, contando essas histórias, que termina sexta-feira, porque na quarta, no sábado tem o lançamento do livro. Eu vou para o comercial e na volta aí, o pastor Bruno Couto, a pastora Ludmila, a gente vai bater um papo também sobre lançamento de livro. Né? Todo dia a gente tem lançamento de livro. Ontem tivemos um, hoje outro. É isso aí, vamos para o comercial, a gente volta já.